eu convidei a professora Beth Gouveia, que é pintora, assim, artista. Eu conheço ela e convivo, né, com ela a partir dos anos 90. Eu considero hoje a única professora de pintura que é artista contemporânea em Recife. Isso é assim algo muito preocupante, né? Quem vai herdar, né? Isso, quem vai não existe um plano sucessório de um professor, uma professora de pintura artista em Recife. Os artistas que estão aqui, os pintores aqui, ele ali, Marcela, eles provavelmente não vão ser professores, foram absorvidos pelo monstro do mercado e a gente está aqui para pensar isso e também sobre uma grande questão importante que é essa morte da pintura que aconteceu nos anos 90 e 2000 no planeta todo, mas aqui em Recife foi muito potente isso, né? Bom, enfim, agradecer a presença de vocês. Isso vai ser gravado, vai para o canal da galeria, né? Enfim, agora eu vou passar a palavra para a Beth. A gente vai sentar com a conversa que vai acontecer aqui, ela está acontecendo desde 98. É a mesma conversa igual. A gente sempre se encontra e é a mesma história. Então a gente vai só repetir. E assim, é importante entender que é algo atemporal. Isso não acontece hoje mais. É o oposto. A gente tem uma geração que retomou a pintura. Mas é importante a gente ver, foram 25 anos de um hiato de pintura em Recife. Não tinha pintura. Então, é uma espécie de um projeto do Museu do Holocausto da Pintura, assim, para isso não voltar a acontecer, né? Mas não vai deixar de acontecer, porque, porra, velho, eles ali já vão. Mas aí eu vou dar a palavra aberta. Boa noite, pessoal. Quero primeiramente agradecer a presença de vocês e o convite que meu querido Bruno me fez para esse bate-papo sobre esse holocausto da pintura na década de 90 aqui em Pernambuco. Bom, eu sou artista professora ou professora artista, nem sei onde me localizo exatamente. Ser professora artista aqui em Recife é uma faca de dois gumes, por quê? Porque se por um lado a gente tem a liberdade de dizer o que quiser e de fazer o que quiser, porque não temos nenhum compromisso com galerias e com o mercado de arte. Isso é maravilhoso. Por outro lado, a gente não tem uma legitimação como os outros artistas que são mais das galerias. Por outro lado, também a gente tem um contato com os alunos, e isso eu considero um aprendizado. É quando o artista sai do seu ateliê, da sua redoma e vai para o mundo. Então, eu adoro ser professora e tenho muito orgulho de ser artista professora. Minha produção não é tão grande quanto deveria ser, porque realmente ser professora toma tempo, a universidade toma tempo, mas, por outro lado, também nos dá a oportunidade de pensar, de sermos pensadores do nosso trabalho e do trabalho dos outros. E olhar para o trabalho dos outros, que é importante. Descobrir quais são os nossos pares e quais são os que não são nossos pares. Isso tudo é um enriquecimento para a nossa vida. Então, é isso. Às vezes eu me sinto falando como professora, às vezes eu me sinto falando como artista, mas a proposta hoje era falarmos essa conversa Entre a interminável gente. com o Bruno, que veio desde a década de 90. Eu lembro uma vez que você, Bruno, entrou numa exposição que eu estava fazendo na Dumaresque. Em 98. Por aí. Marcela já assim, tinha nascido já nessa época já? Já? Pois, então, eu lembro que Bruno entrou lá na galeria, foi um dia que não foi o dia da vernissagem. Para mostrar umas pinturas, assim, olha isso aqui. Ele chegou assim, nós somos de gerações diferentes, sou, claro, mais velha que Bruno, e aí ele chegou para mostrar umas pinturas
com o Killian. Isso. Achando assim que tava... Veja isso aqui, meu Deus do céu. Não, mas eu fiquei muito, muito feliz de ver a produção de vocês e de Sim. ver um entusiasmo Não, isso tinha um pela entusiasmo. pintura, porque na década de 90 foi muito difícil trabalhar aqui em Recife, na década de 90. Para mim, não, porque eu sempre tive a universidade, então eu sempre fiz o que queria. Se não tivesse exposição marcada para mim, tudo bem. É o preço da liberdade que a gente paga por ser professora. Por outro lado, a gente não tem um reconhecimento. Mas isso é uma coisa que, ou seja, é uma coisa que pode acontecer ou não. Sinto que aqui em Recife tem um maior preconceito com o professor artista do que em outros países, em outros mais para o sul do país. É muito comum ter professores artistas. Inclusive, assim, se nós reportarmos a arte moderna, os grandes teóricos da abstração foram professores. Kandinsky, Mondrian e Malevich foram professores. Klee foi professor. Então, nunca deixaram de trabalhar, embora talvez trabalhassem menos. Não sei, porque essa coisa de trabalhar menos depende muito do ritmo. Tem gente que trabalha num ritmo alucinado, tem gente que trabalha mais lentamente. Então, isso é muito relativo. Mas eu quero dizer que, assim, aqui temos muitos alunos, inclusive alunos da disciplina de laboratório de pintura, que eu gostaria muito que fossem professores futuramente. Isso é bastante Eu estou para sair, necessário, já né? estou para Não me tem aposentar do ensino. professor, né? E assim, é bem grave. impressionante. Oi, Bruno, desculpa. Isso é bastante importante ter professor, não tem. Pois é, eu fico preocupada porque, assim, acreditem, eu comecei muito jovem e toda a minha formação foi em pintura, toda. Eu fiz mestrado em pintura, especialização em pintura, mestrado em pintura, doutorado em pintura, pós-doutorado em pintura, tudo. É difícil achar, infelizmente, eu não estou me gabando. Eu queria muito alguém na universidade que me substituísse e que não é me substituir, eu queria que tivesse outros professores de pintura, porque eu não quero deixar só a minha visão. Minha visão é uma. Minha visão é uma. Não é só a visão. A pintura, ela tem o desenho, você tem a pintura figurativa, tem a pintura abstrata, você tem os preparos, como preparar a tela. Então, um professor só, ele não consegue ensinar só isso. Não. Em qualquer faculdade tradicional de pintura, em qualquer local do planeta, você vai ter um laboratório de preparo dos materiais, outro de desenho, de observação, outro de anatomia. Aí vai ter a transição do desenho para a pintura com pastel seco. Depois vem a pintura a óleo, para depois você pegar isso tudo e queimar. Então, assim, a desconstrução, a palavra desconstrução contém a palavra construção. Então, como é que você vai desconstruir algo se você não conseguiu nem construir? Então, a visão da pintura, de cor, profundidade, enquadramento, de você ter uma rotina, uma disciplina, de como um atleta todo dia está dentro do seu espaço, praticando aquilo, isolado, isso tudo é muito difícil. E isso lhe dá uma formação muscular. Você está em pé, anos, assim, isso transforma você, certo? Isso lhe torna capaz de fazer qualquer outra arte. Fotografia, literatura, cinema. Nosso amigo Márcio Almeida é a representação disso. O cara começou com a pintura, é capaz de fazer instalação vídeo. Ele tem um vídeo que é uma bicicleta, né? Um cara vai na frente com uma só perna e o amigo dele vai atrás, ele também só tem uma perna, mas é a outra perna. Eu vi esse trabalho de Márcio. Vai um na frente e outro atrás, mas a poesia, o enquadramento, o fato de ser videoarte não é a visão de um cineasta. Então, assim, eu vi isso agora na Bienal de Veneza. Eu não me interessei por pintura, eu me interessei pelo vídeo. Existe uma espécie de um novo vídeo de artista, como tem o caderno de artista. Não sei nem se existe isso. O vídeo de artista, que não é aquele vídeo arte, 12 horas, assim, cara, isso é uma bolha, isso é algo elitista, a gente vai conversar disso.
nem é o cinema tradicional, mas também não é um vídeo arte só para iniciados que leram todos os pensadores da filosofia para pegar aquela sacada, sabe? Então, assim, o estudo do desenho e da pintura tradicional dá uma base muito forte, muito importante para qualquer outra área. Pois E é. vamos sentar, né? Vamos. Então, eu tenho algumas críticas em relação à universidade onde eu ensino, ao nosso departamento, porque assim, como é que pode um departamento só ter uma professora de pintura? Não pode. Teria que ter 10, 15, sabe? Quando eu fiz minha formação, doutoramento, eu tive que sair daqui porque não tinha praticamente no Brasil doutoramentos em pintura. Eu tive que sair fora do Brasil. E na universidade que eu fiz, na Universidade de Lisboa, só o departamento de pintura tinha de 15 a 20 professores, cada um com uma visão. Com uma visão, cada um com um assunto, cada um com a sua especificidade, modelo vivo, natureza morta, luz, sombra, cada um na sua especificidade. E aqui eu sou uma só para dar tudo. É impossível. É impossível. Mesmo Mas assim, isso tem uma razão. Qual é? Começou lá nos 90. Né? eu acho que o nosso curso... Antigamente, eu fiz o curso aqui na Federal, minha formação primeira de graduação, tinham 4 ou 5 professores de pintura. Depois se aposentaram e praticamente passaram... Quem? Queralt, Lenira. Queralt, Lenira, é aquele professor que era argentino. Sim. Esqueci o nome dele. Tinha pelo menos... E tinha Marcelo Bezerra. Tinha Marcelo Bezerra. No curso de extensão, no curso que era um de extensão. excelente professor. Excelente. Mas, assim, pelo menos a gente tinha 3, 4 professores de pintura que atuavam em áreas diferentes. Agora não tem. Né? Aí, veja, o professor Marcelo professor Marcelo Bezerra me formou no desenho de observação 1 ano, no IAC, que é a Escola de Belas Artes, e depois foi 1 ano de pintura. Começou com pastel, depois foi para o óleo. Mas ele é um cara extremamente técnico. Ou seja, ele me ensinou o quê? Luz e sombra, composição, como usar o carvão, esticar um papel. Ele deu uma aula de como lavar o pincel, cara. Então, assim... Mas, assim, se você for ver o trabalho dele, são as aquarelas realistas, assim, sabe? Que são lindas, mas não é a minha área. Já a professora tem um trabalho de pintura arrojadíssimo, assim, que tem até... Obrigada. É um líquido colorido no meio da pintura, que você mexer a pintura, aquilo mexe, mais contemporâneo do que metade do que a gente vê na, sabe, Bienal hoje, nos anos 90. Então ela já dá outra visão, que é o acompanhamento no ateliê da poética. Então um cara é como se fosse o personal trainer que vai treinar o seu músculo para você não lesionar no seu esporte. E você tem um treinador que fala, cara, faz esse gesto, é diferente, entendeu? E você vai... isso é que vai fortalecendo. Então, assim... aí já tem outro, como Maria do Carmo Nino, que é uma excelente professora de História da arte. Uhum. Que ela dá a parte conceitual e lhe acompanha na pintura conceitualmente, o que seria legal para você pensar e ler quais são as leituras. Então, assim, sempre a gente conversou esse assunto, a gente nunca falou em negar a arte conceitual. Por quê? Daí que vem esse assunto. Esse assunto que tem um hiato é bem sério. É bem sério. Eu estava fazendo uma certa revisãozinha na história da arte em Pernambuco e eu acho que aqui foi uma coisa bastante... O que aconteceu aqui em Pernambuco foi muito específico. Assim, foi uma situação diferenciada em relação ao Brasil e em relação ao mundo. Bom, eu estou falando aqui, não estou julgando, eu estou trazendo assim, questões da história que aconteceram aqui em Pernambuco, que eu acho que vieram a contribuir para que esse cenário da década de 90 acontecesse. Isso. Mas eu também vejo... 90 e 2000.
90, 2000. Nos 90 foi mais pesado. Foi. Mas, assim, eu não quero que vocês pensem que eu tenho alguma tendência assim, a pensar, não, porque tem que ser a pintura. Não, eu gosto de todas as manifestações. Todas. Eu acho que existem coisas maravilhosas, tanto em qualquer campo expandido da arte. Não é por aí. Eu estou apenas fazendo uma constatação histórica que eu percebi que eu gostaria de discutir aqui. Sabe, Bruno? Que é uma coisa... Tem um fato que me marcou com uma palestra de uma oradora de São Paulo, que eu vou contar rapidamente, que é importante. E ela vai contar outro que aconteceu com ela. Numa palestra onde tinham vários pintores que eu admirava muito e admiro, a curadora vai, né, e fala: a pintura não dá mais conta da arte contemporânea. E eu olhei para trás e eu vi assim, todos os mestres que eu admirava, ninguém disse nada. Gil Vicente, Rinaldo, ele ali, ó, talvez você também, não sei. Eu fiquei assim, cara, eu acabei de entrar na faculdade, eu sou pintor e tá a pessoa ali dizendo que a pintura morreu, né? Eu também. Aí ela. Eu também presenciei numa palestra na década de 90, um curador do Sul disse claramente: olha, os pintores fiquem quietinhos, tá? Porque agora é hora de arte contemporânea. Pintura fica no seu canto e futuramente se vê o que vai acontecer. Como se a pintura não pudesse ser arte contemporânea, entendeu? Isso aqui é... Sabe? Eu murchei, porque assim, que tipo de preconceito é esse que deixou a pintura assim, tão massacrada na década de 90? Mas não é só uma opinião. Não havia espaço nas instituições para a pintura. Inclusive as aulas de os alunos de pintura, as aulas de pintura esvaziaram. Sim. Eu tinha muito poucos alunos de pintura nessa época. E quando vinham, que tinham uma disciplina obrigatória de pintura, vinham no cabresto. Tem que fazer. Mas ficavam de má vontade para trabalhar. Então eu fiquei questionando isso. É uma coisa que eu pensei durante muito tempo, Bruno, e a gente não teve mais oportunidade de conversar, porque a gente se encontra pouco, infelizmente. Sim. E depois de se passar tantos anos, esses artistas que largaram a pintura... voltaram. Muitos voltaram 20 anos depois, né? Mas o joelho já não está tão bom, o ombro não tem... É um gesto que você repete. É um gesto. Aí você fica 20 anos sem fazer aquilo. Bom, e a grande questão é, como a minha geração abandonou a pintura, eu fiz inclusive uma linha do tempo, tá? Que começa lá em Debré e acaba exatamente em Marcela ali. E tem um hiato de 26 anos, assim. Você tá lá, viu? Aí, cara... Não, porra. De jeito nenhum. Aí, essa galera que não pintou, hoje não é professor. Aí não tem professor. Pois é, não tem professor. Aí quem salvou a gente foram vocês, a geração atual, que eu acho que tem uma carência enorme da técnica básica, do não precisar reinventar a roda, gente. Cara, você preparar uma tela, 2000 anos é igual, não, sabe? Não tem quem ensine. E aconteceu, sem julgamento, certo? Uma pokemonização da pintura. Porque os artistas começaram a buscar tutorial de mangá na internet. Por quê? Tem muito professor bom que ensina, né? E tem vários pintores... Isso invadiu a sala de aula. Mas tem vários pintores que usam os quadrinhos que eu admiro, de Liechtenstein a... Bom, tem um lá que eu esqueci o nome. E, bom, é isso, né? Mas voltando à questão da pintura de Pernambuco, eu acho que Pernambuco foi um caso meio à parte. Década de 30 em Pernambuco. Bom, semana de 22, já tinha passado, né? Em busca de uma identidade nacional, engolindo tudo que vinha de fora, uma antropofagia, engolindo tudo que vinha de fora para formar uma identidade nacional. A minha questão é,
Essa identidade nacional, acho que era uma identidade temática e não conteudística, que é diferente. Tema não é conteúdo. Às vezes você pode estar falando de uma... A gente está falando sobre isso, Márcio. A gente estava falando sobre uma pintura que alguém disse para você que era um bordado, não era pintura. Quer dizer, as coisas se cruzam muitas vezes e nem sempre o tema é o conteúdo. E na época da Semana de 22, o que se buscava era uma identidade nacional através do conteúdo, onde todos os artistas da Semana de 22 tinham estudado na Europa. A identidade nacional vinha da Europa. Isso é inegável, todo mundo sabe, né? Mas o que acontece? Essa identidade nacional, em 1922, que começa a surgir essa preocupação, trazendo para Pernambuco, em 1930, quase 10 anos depois, acontece aqui a primeira exposição da Escola de Paris, que trazida por Vicente Rego Monteiro, por, como é o nome dele que eu esqueci, Gel Charles, que tinham trabalhos de Leger, Miró, Difil, Lotte, Picasso, De Quirico, aqui em Pernambuco. Olha. Aconteceu em 1930. Depois a exposição foi levada para Rio São Paulo. Até tem um colega, um saudoso colega que faleceu, ele foi meu colega de mestrado, e ele fez uma tese sobre isso, sobre a família Rego Monteiro em Paris, e colocando que Pernambuco foi muito pioneiro na arte contemporânea, na arte moderna, no sentido de ter trazido também a questão de sendo Rego Monteiro, trouxe um pouco da estética indígena como uma verdadeira identidade nacional e não só a questão temática como identidade nacional. Então é muito interessante. Se vocês acham na internet, o nome dele é Carlos Henrique Romeu Cabral. E ele morreu assim que publicou a tese. Nossa. Não, foi assim, meu colega de mestrado, a gente dividia apartamento. Uma tristeza. Mas, bom, o que eu quero dizer é que, tudo bem, Escola de Paris de 1930 já havia acontecido a Semana de 22. Só que, em 1932, abre-se a Escola de Belas Artes aqui em Pernambuco. Que é o IAC hoje, né? Lá na hoje é o IAC, mas é outra coisa. Na época na da Benfica. Escola de Belas Artes de Pernambuco, fisicamente, mas absolveu. Mas a Escola de Belas Artes, ela era ali onde é na Benfica. Fisicamente. Pronto. Depois ela passou ali para o casarão na frente do IAC. Né? Eu estudei ali com o professor Marcelo Bezerra nos ateliês do Mas fundo. já não era Escola de Belas Artes. Não. A ideologia da Belas Artes, ela começou em 1932, oficialmente. Isso que precisa ser refeito por vocês aí, ó. A nova Escola de Belas Artes. Eu só queria um dado aí nessa coisa que eu conheci Flávio Emanuel nesse curso de desenho que você fez. Foi mesmo? Foi. Com o professor Não, com outro professor, se eu não me engano era Fernando alguma japonês. coisa. Sim, era isso, não era? E aí eu e Flávio Emanuel fizemos esse curso de extensão de desenho. Sim. Lá no IAC, né? Sim. Mas já não era Escola de Belas Artes. Não era mais. Não, mas era IAC. Importante, IAC. assim, porque assim, alguns passaram por ali. Sim. Alguns passaram. Por exemplo, que eu, Flávio e Maurício, a gente trabalhou muito tempo juntos, né? Maurício foi estudante de artes na universidade e eu e Flávio fez o curso de extensão de desenho de observação ali no IAC, como você fez também. Sim, isso. Pois pronto. O que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, porque antigamente, antes da década de 20, né, no primeiro momento, na primeira década do século XX, os artistas aqui em Pernambuco iam estudar na Escola Nacional de Artes do Rio de Janeiro, que se
que se chamava EBNA, Escola Nacional de Belas Artes, né? Então, iam para lá para poder estudar e para concorrer a prêmios, ir para Paris, enfim. Aqui em Pernambuco, em 1932, muito depois, porque essa Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro veio com a família real, né, em 1816, se não me engano, e depois se transformou, antes era Academia de Artes e Ofícios, depois se transformou em Escola Nacional de Belas Artes. Então, aqui em Pernambuco, essa ideia da formação em Belas Artes aconteceu na fundação da Escola de Belas Artes em 1932. Sim. Mas tem alguém querendo perguntar uma? É porque eu queria saber o paralelo, assim, porque você falou do Rio, né? E toda essa relação das pessoas irem para o Rio, mas também não foi em 1932 que teve a Semana de Arte Moderna em São Paulo? Mas foi tudo ao mesmo tempo? As coisas em arte se mesclam, as coisas não são setorizadas. Na verdade, naquela época, quem morava aqui, quem era daqui, ia para o Sul, porque o Sul já tinha um alicerce Mais estruturado. maior. E já tinha uma estrutura, já tinha essa Escola Nacional de Belas Artes que veio do tempo do Império. Então, aqui em Pernambuco, o que eu quero chamar a atenção esse fato é que 1932 começa o ensino da Belas Artes, quando já tem havido a Semana de 22. Sim. Tá? Mas não é só isso. Eu acho que o que me desperta a atenção em Pernambuco é que, assim, Gilberto Freire, em 1930 e... Sou péssima por isso que eu botei as datas aqui. Nem se preocupe não, Roberto. O Manifesto Regionalista foi em 1937 e o Casagrande Senzala foi em 1933. Vejam que coisa assim. Eu não estou julgando, tá? Eu não estou criticando, eu estou apenas São os fatos. O Casagrande Senzala falava sobre a formação cultural e social do Brasil, focado na interação das famílias coloniais, né? Na escravidão e nos indígenas. Bom, não havia aí um senso crítico em relação à questão do racismo estrutural, não havia isso. Era como ele escolheu Pernambuco para representar o Brasil em termos de uma interação de raças. Tá? No Manifesto Regionalista, posteriormente, em 1937, né, havia a questão da interpretação do Nordeste como representando a cultura brasileira. Tá? O que eu estou chamando a atenção a isso aqui é que o primeiro Salão dos Independentes, dos artistas independentes, que foi em 1933, também no 37, no mesmo ano do Manifesto Regionalista, ele foi apoiado por Abelardo da Hora, Hélio Feijó, Ladiane Bandeira, desculpa, o Manifesto não, eu estou falando do Salão dos Independentes. Salão dos Independentes, desculpa. Augusto Rodrigues, Hélio Feijó, Percilau, Eliezer Xavier, Francisco Laura, Nestor Silva, entre outros. Esse Salão dos Independentes, eles levavam esse tema, o tema do regionalismo pernambucano, baseado no Manifesto Regionalista de Gilberto Freire, e que já veio de Casagrande Senzala. Então, eles puxam esse tema para a questão da arte. E aqui, Pernambuco se tornou um estado onde a arte mais regionalista, dizendo-se arte brasileira pela questão do tema ligado à cultura popular, do tema ligado às tradições, do tema ligado à raça. Isso aconteceu especificamente aqui no Recife, aqui em Pernambuco. Então, o contexto de Pernambuco, ele se torna muito mais regionalista no Brasil do que o resto do Brasil.
Aí vem a minha geração lá na frente, né? Só em 1940, só quer falar, Bruno? Não, vá. Pode. É só pode. uma constataçãozinha histórica para a gente se situar, tá? Eu quero trazer isso para a discussão. A gente está aqui em 1930. Olha, em 1948, em Pernambuco, onde já tinha havido o segundo pós-guerra, tá? Onde Adorno falou que não se pode haver poesia depois de Auschwitz. Havia já uma revolta contra a guerra e uma revolta contra a maneira tradicional de fazer arte, onde já havia manifestações como, por exemplo, arte informal, expressionismo abstrato, arte bruta, arte pop, internacional situacionista, onde tudo já começava a se mesclar, pintura com uma hibridização de outras linguagens, onde tudo isso já estava acontecendo. Em 1948, em Pernambuco, voltamos agora para Pernambuco, houve a fundação da Sociedade de Arte Moderna em Pernambuco. 1948. 48. Tá? Pós-guerra. Que era articulada por Abelardo da Hora e seguia os códigos regionalistas do Salão dos Independentes, baseado no Manifesto Regionalista de Gilberto Freire. Então, eu estou só trazendo essas questões para a gente dimensionar como Pernambuco teve um certo ilhamento em relação ao mundo e em relação ao Brasil. Inclusive, Bruno, na década de 90, não sei se você se lembra, houve uma exposição da qual eu não participei, porque na época eu era abstracionista. Houve uma exposição chamada Pernambuco Estética de Resistência. O quê? Vai. Pernambuco Estética de Resistência. Eu tinha esse catálogo guardado, deve estar lá no ateliê. Vou procurar. Pernambuco Estética de Resistência, que eram alguns artistas que defendiam essa resistência de Pernambuco em relação às correntes internacionais. E tinha uma batalha aqui, né, que era ou você era abstrato. Nem os abstracionistas eram admitidos, porque eu tinha um grupo, era eu, Eudes Mota, Isa do Amparo e Fernando Lins. Não gostavam de nos incluir porque nós éramos abstratos. Olha então, aí, assim, eu estou dizendo isso... Marcela e Heitor hoje, eles iam ser inimigos, gente. Eu não estou tomando... Outro rolê. Eu não estou tomando as dores, não. Sinceramente, graças a Deus, eu não preciso de pintura para viver. Eu adoro ensinar, vivo, faço o que eu quero. Mas havia isso. Tem uma coisa, Beth, que aí eu acho muito interessante chamar nesse ponto desse fechamento. Primeiro, duas coisas, assim. João Sepúlveda, que pintou algumas das nossas igrejas barrocas, fazia parte de um movimento que também acontecia em Minas Gerais, que ficou conhecido como a mulatanização da pintura barroca. Né? E se você for em algumas igrejas, como Conceição dos Militares e tal, você vai ver anjos mulatos. Sim. Né? Porque sabe que o programa iconográfico, né, reproduzia aquilo que a Europa, né, a passagem da palavra da Bíblia, em termos de pintura e tal. Então, essa iconografia era toda europeia. Sim. E já existe esse movimento, veja, desde o Barroco. Então, o tupi or not tupi, quer dizer, a gente já estava lá atrás, há muito tempo, fazendo isso. No Trato da Arte de Pernambuco, que Zé Cláudio escreveu, ele, quando fala sobre a década de 20, né, ele traz muito isso. Ele tem um termo que ele usa assim: aqui existia um brado contra o cosmopolitismo. Né, uma coisa assim, da gente ficar um pouco abismado com a história da Semana de 22. Como assim? A gente já se preocupa aqui com o barroco, a gente já se preocupa com o maracatu, com as nossas manifestações populares, a gente já tem essa dentro da gente. E eu acho que a gente termina tendo um fechamento mesmo, de olhar assim, meio de banda para essa Semana de 22, dizendo assim, opa, mas a gente já está fazendo isso, né? Cícero Dias já fazia Marc Chagall do Nordeste, né? Já tinha um sinal. O memorial tem a ver com isso também, né? Que é valorizar o que tem aqui e tal. Sendo que quando chega a arte conceitual, há 100 anos lá com o Duchamp, o que aconteceu foi uma ressaca que chegou com atraso a São Paulo
E depois chegou com mais atraso ainda aqui. Anos 90, 2000, 20 anos. Então, esse é o cerne da questão, que é, não é porque você faz uma instalação, você faz um vídeo performance, uma performance, o que seja, que aquilo é contemporâneo. E não é porque você faz uma pintura, que a pintura passa a ser contemporânea. Um trabalho é bom ou ruim, independente do meio. Então, você pode fazer um super filme que entra em Cannes com um celular e fazer um filme horroroso com 10 milhões para, não vou citar nome, mas enfim, é isso. Então, assim, aconteceu algo muito grave que foi um esvaziamento da pintura. Por quê? O artista, a minha geração, resolveu abandonar a pintura. Por quê? Vamos ser bem objetivos agora nisso. Claro, é algo muito amplo, né? Mas eu vou pontuar uma situação, que é essa palestra que eu escutei, a que ela ouviu, né? São, assim, instantes icônicos que dá para você começar um capítulo, mas para abranger isso. É uma época que tinha bastante salão de arte, que os artistas se inscreviam bastante nesses editais, como tem hoje, né? E a pintura simplesmente não entrava. E os artistas, obviamente, gostariam de entrar, né? Como é um meio muito restrito, começou a haver uma mudança da pesquisa do pintor para outros meios, certo? Que não fossem a pintura. Ok, você vai levar sua visão de pintor para outros meios. Tem um exemplo de Paulo Meira, que fez vários objetos e instalações lindíssimas. Algo mais radical, como Marcelo Coutinho, que é mais conceitual, mas não é um ponto na parede, contexto de Deleuze, que se o cara não leu, ele não consegue acessar. Ainda tem uma preocupação visual importante e você consegue entrar na sala e sentir a estranheza porque ele cuidou da iluminação e tal, né? Mas o que é que me chamou a atenção? Algumas conversas, assim, 2 artistas da minha geração estão aqui. Cara, é o seguinte, o que entra no salão é o que é estranho. É o que os curadores lá vão ver o projeto e não vão entender nada. A motivação, na minha ótica, precisa ser a sua alma, o que você quer produzir. Claro que ninguém está vivendo na... Enfim, todo mundo precisa sobreviver e aqui e ali você faz um projeto mais comercial, claro. Mas o que aconteceu foi um total abandono da pintura em detrimento a uma arte conceitual. Alguns artistas conseguiram atingir isso de maneira genial, como Marcelo Coutinho, Oriana, né? Alguns trabalhos de Márcio. Enfim, não consigo me lembrar. Agora, só para fechar. Alguns faziam uns trabalhos assim, porque eu não quero usar uma expressão assim muito agressiva, mas assim, muito ruins. E o mais grave é, para você defender um trabalho conceitual, você tem que ler, cara. Você tem que ser um leitor ávido. Você leu tudo de Bachelard, você leu tudo de Lacan, você leu tudo, você leu, você é um acadêmico conceitual leitor. Esses caras não eram, eles liam só a orelha do livro. Isso é que é foda, isso é o ponto, esse é o ponto. Então, é fake, não é real. E nenhum sobreviveu. Nenhum existe mais. E como é 25 anos, não existe. Eu até escrevi isso aqui. Isso não, esse discurso aqui, ele não tem mais aqui. Quando você quer se vingar de algo, 25 anos depois, quando vem aquilo, você não tá mais, entendeu? Mas, cara, assim, não ficou nada. Nada, assim, não sobrou nada, cara. Não sobrou nada. E o mais chocante é que toda a geração agora é pintora e tem uns pintores foda. Então, assim, cara, isso é um roteiro de filme maravilhoso. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Toda uma geração de pintura que veio do grafite, do mangá, beleza.
tem estresse Agora- nenhum, mas sabe assim, Sim, sim. É, Agora, em relação ao que. Desculpa, Marcelo. Só fechando o que o Aloysio colocou, toda a questão que Zé Cláudio, o regional. Eu não tenho nada contra isso. Eu acho muito interessante também a formação de uma identidade regional. A questão é que isso ficou muito radical numa determinada época, sabe? E assim, não era admitida outro tipo de arte, outro tipo de visão de mundo, por exemplo, a visão mais deslocada da realidade natural, uma visão mais abstracionista, não era admitida porque assim, a visão figurativa era geral. Então, a única crítica que eu tenho em relação a isso é essa radicalização que houve naquele período. Só que depois da década de 90, houve uma atualização. E a atualização aqui em Pernambuco, do jeito que era meio que, vamos dizer, violenta, entre aspas, o regionalismo, a radicalização foi violenta na década de 90. Principalmente porque veio a crítica do Sul. Lembra daquele discurso da Fundagem, Márcio? sim. Então, houve uma radicalização que foi assim, ao extremo, a ponto de negar a pintura regionalista, negar. Que foi E não o era artista. interessante também, porque assim, nada deve ser negado em arte. Eu acho que todas as manifestações Agora, são bem-vindas. tem uma- E a motivação foi beijar a mão do curador de São Paulo, fazer assim, o que é que você quer, eu vou fazer, a bandeja tá para você aqui, entendeu? E assim, cara, sabe assim, é o que o Maurício Castro chama de provincianismo às avessas. Eu vou dizer que eu sou tão, para ser contemporâneo, tem que ser instalação. Sabe, isso é patético, cara. Eu acho uma coisa engraçada, sabe, Bruno, que eu sempre fui muito crítico a coisas que são de tendência, sabe? Sim. Sempre fui. Mas eu sempre falei uma coisa que o artista conceitual nordestino, ele tá muito mais para Bispo do Rosário do que para John Cage, sabe? Caralho, essa. Ó, tá. É. Ó, não é isso foi gravado aí, né? É. Isso tem que entrar assim já no começo, assim. Sim. Sabe, Essa se foi você, foda. se você olhar, né, inclusive o próprio pessoal, Paulo Brusque, Daniel Santiago, né, o pessoal da Paraíba, o pessoal do Rio Grande do Norte, do Poema Processo, todo aquele pessoal, né, se você pega esse trabalho, você vê que existe uma diferença gritante no que se produz de conceitual no Nordeste. E aí, a minha visão é aproximação com o Bispo do Rosário, que era nordestino, né? Ele jogou um caixão no Rio, parou a ponte. É um evento, Tem né? todo, tem todo tem não é todo outro rolê, né? É. E tem toda uma preocupação estética de montagem. Você vê isso claramente. E estética, visual, Sim, sim. sim. Os artistas nordestinos, né, que trabalham com arte conceitual também, ou não, está muito mais ligado a um Bispo do Rosário do que a um John Cage. Sim. Isso é Perfeito, Marcos. claro, muito claro. Só Sim. basta você Genial isso aí. acompanhar. Essa. Então, eu acho que essa atualização da década de 90 meio que funcionou como uma bater um pouco de frente a toda essa estrutura regionalista que Pernambuco tinha, abrir fronteiras, tudo bem. Só que foi assim, bastante, para quem pinta, foi uma coisa meio violenta nesse sentido. Eu acho que os pintores ficaram realmente né, escondidos, porque não tinha espaço. Né? Eu vejo isso da minha geração, na sua geração Sim. também. Por outro lado, a gente percebe que, à medida que o tempo vai passando, Querida, A arte- muito obrigado. vamos chamar de arte desmaterializada. Eu prefiro do que arte conceitual, porque arte Sim. conceitual já é um movimento que surge na década de 60, né? Se a gente considerar desde o dadaísmo, no início do século XX, essa desmaterialização começa a acontecer e na década de 60 em diante já é mais forte.
Mas o que eu quero dizer é que essa desmaterialização, sendo arte conceitual ou não, ocasionou um esvaziamento Das instituições. Eu acho que talvez isso tenha sido um motivo da pintura ter voltado. Eu estou questionando, eu constatei, pela minha vivência, eu vejo que houve um esvaziamento das instituições e das galerias, porque talvez o mercado tenha sentido, né? Eu estou falando daqui de Pernambuco, mais especificamente. Com certeza, muito. Não é? Muito. Então, Olha, o que aconteceu, eu tenho uma visão um pouco mais radical, né? Que é assim, você achar que o público, quando entra dentro de um museu e não consegue absorver um trabalho porque ele não é um iniciado, isso é, sabe, algo extremamente elitista, né? E se dizia que a pintura era elitista. É justamente o contrário. É justamente o contrário. Então, assim, o Joseph Beuys abriu uma exposição no museu. Acho que, bom, enfim, qualquer lugar. Paris. E ele tem bastante fã, tem os alunos, né? E o pessoal vai lá e o museu está fechado e tem lá a plaquinha. Hoje a arte é você dar com a porta na cara. Ok. Mas isso foi algo pontual de uma época. Então, assim, você ficar repetindo isso, sabe assim, e sem a vocação suficiente, pior ainda, sem o estudo suficiente, é que eu acho que é o fim da picada e ignorar completamente o público e ignorar o fato de que poesia, espiritualidade, psicanálise, vários assuntos, né, que são atemporais e que tem 35 mil anos. A pintura tem 35 mil anos. Toda criança pinta, todo louco pinta. É algo visceral, natural. Então, quando vem um movimento, porque São Paulo disse que a pintura não funciona mais e destrói a pintura 20 anos, porque existe uma predação dos Estados Unidos no Brasil, mas existe também uma predação de São Paulo no Nordeste. E nessa época foi filosófica, conceitual. Se vocês quiserem espaço aqui, vocês parem de pintar. E a galera parou de pintar. E a geração atual hoje jamais ia engolir isso. Eles têm muito mais autoestima e presença. Eu tô achando um barato aqui, porque faz tempo que eu não vejo um debate onde as pessoas tomam partido sobre o assunto, né? A gente está acostumado a discussões nos espaços institucionalizados da arte com muita pacificação, né? Essa cultura elogioso. Meio woke, né? É um texto assim, sempre elogioso. Muito elogioso ou muito que tergiversa no que de fato se quer falar, né? Ninguém tem coragem de criticar se posicionar criticamente. Então eu estou vendo aqui muito corpo com relação ao assunto que vocês estão querendo falar, né? É um posicionamento, isso é muito claro e assim, eu acho que é até histórico que isso se registre enquanto arquivo, né? E se faça uma tomada de posição. Já que vocês estão assim tão posicionados, tão dispostos começar agora a encarar vamos lá, né? Descer pro parquinho e brincar, eu vou lançar algumas provocações. Agora. Primeiro, eu queria contar uma história de um artista, que é o Marcelo Silveira, que começou na década de 90 a produzir e reclamava muito de que havia uma pressão dos professores que ele teve formação a fazer pintura. Sim. Então, muitos trabalhos do Marcelo Silveira que criticam a pintura surgem desse período. Sim. Por exemplo, a grande tela, né, que ele faz vários objetos de linho desfiado dentro de um pote, né, e faz essa piada jocosa, né, a grande tela. E o confé, que ele pega várias embalagens de café que são douradas por dentro
postura, bota numa tela de bastidor e simula que aquele objeto brilhante, radioso é a pintura, né? Ou seja, é uma resposta contextual a uma tendência pernambucana de fazer pintura, Sim. né? E aí vocês estão falando, por exemplo, de tendências, né? Sobre como a gente deve resistir a isso, sendo que hoje é inegável no campo do mercado que é pintura que está sendo reivindicado. Né? Se Sim. você pega, por exemplo, os dados da BACT, da última SP Art, é uma coisa de cara, 90% do que está sendo vendido é pintura. E eu acho, e aí eu não posso comprovar, mas está sendo uma hipótese, que historicamente nunca foi revertido esse cenário. Né? Nem, sei lá, eu acho que nunca caiu nem 60%. E é claro que as instituições paulistanas, sérias, sisudas, né, meu? Aquela coisa toda que a gente sabe que Sim. privilegiaram uma produção conceitual durante muito tempo, né? Como símbolo As de instituições, modernidade, sim. as instituições museológicas, né? É um período que o MASP, a Pinacoteca vão ter uma outra roupagem. É um período que a curadoria no Brasil se tonifica, né? Então os curadores, com aquele aspecto sério, crítico, também vão buscar trabalhos inseridos nesse tipo de linhagem. Mas do ponto de vista mercadológico, a pintura ela nunca saiu da agenda, né? Sim. Então, assim, eu queria Não, perguntar não. a Nesse vocês... período mais radical, sim. E a gente tem uma pessoa que acabou de chegar ali, que é Renato Vale, que ele pode dizer que nesse período os pintores passaram várias dificuldades, a pintura simplesmente não vendia. E o fato da pintura vender, certo? É assim, algo que é do mercado, que enfim, a pintura tem 35 mil anos, todo mundo quando nasce está desenhando e pintando, então a pintura é um arquétipo. O que faz a pessoa entrar dentro de uma galeria e comprar ou não são questões diferentes. Agora, a instituição vai legitimar o mercado, vice-versa ou não. O meu ponto é, você nasceu pintor e você desistiu de ser pintor porque um curador de São Paulo disse que a pintura não dá mais conta da arte contemporânea. Essa é a questão. Essa é a grande questão. Agora, se for para falar de mercado, existiu uma era grande em São Paulo de uma arte conceitual, assim, política, de umas obras muito radicais que os colecionadores e as instituições não têm um porte para sustentar aquilo, diferente dos Estados Unidos. Então, 30 anos depois, esse tipo de arte, o cara quer tentar vender, ele tem dificuldade. Que ele abre o gaveteiro, vai mostrar uma pessoa lá, enfim, e é um projeto de uma instalação. Então, assim, isso para ser absorvido, tem que ser absorvido por uma instituição ou por uma coleção muito grande, enfim. Então, assim, o fato da pintura vender mais, meu filho faz uma pintura, eu pego, boto na moldura, é outro, assim, sabe? Não é? Mas assim, eu vejo que pegando uma pequena panorâmica do início do século XX até os dias atuais, a pintura nunca morreu completamente, mesmo nos momentos mais radicais, que foi no pós-Segunda Guerra, né, com o advento vamos dizer, da land art, earth art, arte povera, body art, tudo isso. Mesmo assim, veja, o hiperrealismo surgiu nessa época. O realismo era pintura. Então, em todos os momentos, mesmo nos momentos mais radicais, a pintura nunca deixou de existir. Né? Talvez até por uma questão mercadológica, isso aí eu não entendo muito, sabe, Walter? Mas, assim, o que eu fico, às vezes me passa um certo, já passou, um certo sentimento de revolta no passado. Já passou, que é importante para a gente lhe falar. Hoje a gente está podendo refletir com mais nossa, seriedade. a nossa conversa aqui, ela é sobre um tempo. Exatamente. Não é sobre hoje. Hoje é outro rolê. Mas assim, o que eu ficava indignada era assim, a pintura foi muito massacrada e taxada, por exemplo, de oculacêntrica, retiniana, que mais? Eu até anotei, retiniana, oculacêntrica, elitista.
Aí, se você for pensar em cada coisa dessa, você fica assim, como assim a pintura é elitista? Infelizmente, a arte continua a ser elitista, infelizmente. Por isso que eu acho interessante ensinar. Eu acho interessante conviver com o público. A arte sempre foi a instalação em performance video arte mais elitista ainda, porque o mercado não absorve direito. Né? Veja uma instalação, por exemplo, de Osafo Eliasson, que é um cara que faz umas estruturas gigantescas, tecnológicas, que precisa de apoio do governo, apoio de empresas. Gente, aquilo ali não está nesse contexto de mercado natural, vamos dizer assim. E a questão é que os pintores não. Porque, veja, essa história de matar a pintura aconteceu não só uma vez, outras vezes em outros locais. Sim, Mas não tem o pintor o contrário, sabe? Então, assim, vamos acabar com. Pois é, agora o que eu fico impressionada com isso é que a pintura teve que se reinventar. Teve que se reinventar. Porque, por exemplo, tem muitos teóricos atualmente, inclusive eu tenho trazido isso para a turma que eu estou trabalhando atualmente, que é a turma de laboratório, tem muitos teóricos hoje em dia que negam, inclusive, a visualidade da pintura. Carlos Vidal, colega da Universidade de Lisboa, diz, tem um livro maravilhoso que é Invisualidade da Pintura, uma história de Giota Brucinalman. Ele diz que a pintura não deveria pertencer ao campo das artes plásticas, das artes visuais. Porque o que está ali na frente não é o que está ali. E para isso ele leva quem? Um dos exemplos, Velázquez. Você vai diante de uma tela de Velázquez, as meninas de Velázquez. É uma cena Onde de está filme. O pintor? Onde filme. Estou eu? Onde está o rei? Você está fora e está dentro. Você não sabe onde está. E aí Carlos Vidal diz que a visualidade da pintura não existe. A pintura não é visual. Isso me impressionou. É uma coisa que veio surgindo, essa visão do Carlos Vidal, por causa desse massacre, de dizer que a pintura era oculacêntrica. Equivocadamente interpretaram Duchamp. Duchamp não vai por aí. Eu fui estudar. Duchamp era um excelente pintor, não é? Ele era um excelente pintor. Nesse sentido. Mas Duchamp ele apostou numa questão que é fundamental para a arte, que são os inframances. Que é o que está entre o que é e o que não é. No intervalo entre duas coisas. Está ali no intervalo. Então, isso é Velázquez. Porque em Velázquez da pintura, você não vê a família, não é a família real que está ali, não, é outra coisa. Então, essa questão da ocularidade cai por terra diante desses novos teóricos que dizem que a pintura não é visual. A pintura é cega, ela não é oculacêntrica, porque quando o pintor está trabalhando, ele entra no estado de cegueira e as mãos é que trabalham. Aí você pega Kant, que diz a verdade, enquanto que o olho dizia que era a janela da alma, as mãos é a janela para a mente. Então, o artista, aí vem Deleuze e diz, a pintura é corpo. Ele fez um trabalho sobre Francis Bacon. A pintura é corpo, a pintura é mão, antes do olho. Não é o olho que é o oculacentrismo, cai por terra aí, entendeu? Aí vem outro e diz, mas joga na questão do entredor de Duchamp. Diz que a pintura está localizada nesse território que não se pode dizer nem afirmar, nem desafirmar. Então, estão existindo novas maneiras de se pensar a pintura por conta desse massacre, entendeu? E tem uma questão muito importante, rapidinho, só para pegar a ponte ali dele, que é assim, na faculdade eu escutei de um professor o seguinte, hoje o artista não precisa mais saber pintar, fotografar, desenhar, fazer um projeto, montar uma expografia, fazer um PDF, que nessa época nem tinha, enfim, nada. Ele pode delegar. O artista hoje é um maestro.
Sendo que tem um detalhe, para você pedir para uma pessoa fazer a foto da sua pintura, tratar a sua imagem, montar uma expografia em 3D aqui, escrever um texto, fazer um PDF, fazer o seu portfólio, sei lá, esculpir, você quer trabalhar com escultura, fotografar, filmar, você tem que ser herdeiro, né? Então, aí pegou mais nisso aí, assim, sabe? Então, se você não é herdeiro, como é que você vai ser um maestro de uma orquestra caríssima? Então, assim, você não aprendeu a fazer nada. E você saiu da faculdade e o professor disse que você não precisava aprender. Cara, assim, é o fim, cara, do Agora, mundo. É o que eu digo. Estou curiosa É o para que eu saber o que é falo. que o Aloysio quer dizer. Ele Só estava para querendo deixar, então, falar. é o que eu falo. Não, para atender ali, é o que eu falo ao meu filho. Você está estudando isso, você acha que não vai usar, eu pensei que não ia usar, eu uso isso. Quando eu estou misturando óleo de linhaça com solvente, cera de abelha, numa balança, eu estou fazendo uma regra de 3 e fazendo química, e eu jamais imaginei que eu fosse usar. Então a gente aprende aquilo tudo na faculdade para a gente ser autônomo e independente. Você faz a foto do seu quadro, da sua escultura que você jogou no chão, da sua performance, você trata a sua imagem, você faz o vídeo. Ele me falou isso. É importante você aprender a escrever um texto, não é? Porque você vai mandar para um edital, você tem que escrever o texto. O curador vem depois que o projeto foi. Então, assim, negar as técnicas é algo assim. Também acho. É burrice, gente. Mas vamos escutar a Aloysio. Eu acho do Chão um caso muito bacana. O livro de Thierry Deduve, Ressonâncias do Handmade, é um livro muito interessante nesse sentido, que eu acho que a gente ainda vive essa ressonância e um bocado de má interpretação desse momento. Mas o próprio Duchamp, em 1912, veja, quando Picasso pinta o Le Demoiselle d'Avignon, que assume a verdade planar, né, porque a gente não precisava mais recriar o mundo do ponto de vista da pintura, né, ou seja, do rei já não fazia mais sentido. Por causa da fotografia. Por causa da fotografia que nasce em 1835, né? Então, assim, quando nasce a arte moderna, que é considerado o quadro de Picasso, Le Demoiselle d'Avignon, é o mesmo momento em que Duchamp diz que a pintura está morta. Né? Ele visita uma exposição de aviões lá no Le Bourget, em Paris, e ele diz: a pintura está morta, ninguém pode fazer melhor do que essa hélice. Né? A hélice. Ele mesmo pinta o Nu descendo a escada número 2, e ele pinta aquilo com entusiasmo, porque ele era um excelente pintor, ele pinta aquilo com entusiasmo muito grande para fazer parte da exposição dos cubistas. Sim. E os cubistas negam ele. Não, Sim. isso aqui não é porque não né? Tem Criaram um movimento, monstro. tem Pronto. movimento. Aí, graças eu me lembro, a ele, exatamente. tá aqui agora Eu brigando. me lembro de Dalí dizendo, Dalí tinha uma tabela de classificação das qualidades artísticas, né? É muito louco ele. E ele disse assim, por exemplo, sobre Alexander Calder, que é assim um escultor fantástico. Ele fez: será que esse imbecil não sabe que a única coisa que a escultura não pode fazer é se mover? Então, assim, a gente fica nesse indo e voltando. As coisas nascem. A pintura não dá mais conta da arte contemporânea. Mas é isso. Entendendo, cara? Exatamente. Então, assim, Eu acho que Duchamp deu a grande guinada na arte. Duchamp realmente foi o grande gênio do século XX. eu Total. queria ouvir Heitor. Tudo Eu que queria ele ouvir diz, Heitor. tudo Eu queria que ele ouvir diz. Marcela. Sério, Tudo que sério. ele diz ele E chegou os alunos à aí, eu essência, quero ao saber. cume, ao centro da questão da arte. Olha lá. Vai. Mas ele também ajudava muito os pintores. Ainda tem isso. Ele trabalhava, ele ajudava, ele montava exposição, fazia tudo. Uma vez eu li uma entrevista de revista de avião, Nelson Lerner falando assim: eu gosto da preguiça de Duchamp. Sim. Ele disse: pô, não, mas assim, eu acho que assim, ele foi o cara que menos entendeu Duchamp. Porque Duchamp não era de jeito nenhum, Duchamp era um arquivista. Duchamp fez as caixas, Pensava caixa verde, 24 a caixa branca, horas. a caixa... Ele pensava muito, ele escrevia muito. E toda a engenhosidade que ele teve, como Robert Muth, para lançar a fonte, né? Exatamente criticando o mundo da arte, que já estava dando essa guinada naquele momento ali do final da primeira década, né? No pós-guerra, ele em Nova York já, no pós-primeira guerra, né? Ele cria uma crítica
Ele chega de Paris, a galera chama ele para julgar um salão. Ele então entra com um nome anônimo. Vê mesmo que engenhosidade do cara. Vai lá, a galera, isso é arte, isso não é arte, isso é arte. Ele era o julgador, ele estava no jurado e ele disse, não, isso aqui não é arte, não sei o que, não sei o que. E depois faz aquilo ser fotografado, dizendo que Nova York negou aquilo como arte. Era muito Porra, polêmico. sou eu que pinto. Porra. Ele não era preguiçoso. Não, e ele fez aquele, eu não sei pronunciar, Donné. que é o voyeur. Ele ficou 11 anos costurando pele. E, cara, O grande... Era ao mesmo tempo um artesão. Oi? Construído. Não muito, exatamente. Ele tinha essa questão assim, de aprofundar. Acho que nunca deixou de ser pintor, porque ele tinha também uma entrega visual das obras dele, que eram impressionantes, né? mas eu queria pedir para Heitor e Marcela comentassem isso, certo? Então, eu queria saber a visão de vocês, se isso é algo atemporal, se vocês já ouviram escutar nisso dos anos 90, essa morte da pintura, que aconteceu em São Paulo igual, aconteceu nos Estados Unidos. Tem vários livros, existem vários livros que falam essas mortes da pintura, entendeu? Então, queria ouvir É o jovem. Então, boa noite a todos. A minha geração, quer dizer, quem sou eu para falar em nome de uma geração, né? Eu e meus colegas que eu Sim. converso e troco, nunca passamos por nada próximo ao que vocês relataram aqui hoje, né? Desse massacre. A pintura, desde quando eu comecei a me interessar mais por pintura. E acho que antes disso também sempre foi um meio de extremo prestígio histórico e, enfim. E portanto, e talvez por isso também, dentre outras razões, ela é tão cara, né? Porque tem todo um histórico aí de, assim, falando comercialmente, ela é cara, um objeto caro, porque é um objeto prestigioso. É um objeto que está no topo do pódio, assim. Esses dados que Walter trouxe comprovam isso hoje em dia, né? Mas em relação a essa época que vocês estão falando, eu não posso falar. E outra coisa é que, mesmo se num período específico, histórico, a pintura talvez não tenha sido a ponta de lança, assim, né? Do que é mais interessante ou mais vanguardista no terreno da arte, assim. Acho que ela nunca deixou de ser uma coisa popular. Você vai em qualquer papelaria, vende uma tintazinha, guache, uma telinha. As pessoas gostam de pintura, gostam de pintar, gostam de fazer alguma coisa. E a pintura, como bordado também, outras atividades, ocupa muito esse espaço. Um interesse perene, eu acho, nessa construção de imagem dentro de um retângulo. Muito bom. Marcelo, não tem nada a declarar. Marcelo. Eu, conversando aqui com a Luísa, eu acho que tinha uma questão que é maior e que não parou na década de 90, nem nos anos 2000, que é a questão geopolítica. Sim. Né? Vocês ouviram, por exemplo, que a pintura morreu. Eu ouvi que Brenan era uma porcaria de curadores de fora. Sim. Então, eu acho que tem uma coisa aí que é muito mais geopolítica do que propriamente questões de pintura ou não pintura, sabe? Que a galera não engole muito a liberdade da gente aqui, sabe? A gente é muito maloqueiro. É verdade. Isso é. Então, Essa coisa da década de 90 mexe muito comigo, porque eu estava ali naquele momento, eu era diretor do Departamento de Artes Plásticas, Olha lá. no momento em que a gente transforma a Galeria Metropolitana de Arte em Museu de Arte Moderna. Então, eu fiquei coordenando o MAMAN durante muito tempo. Lontra veio. Assim, foi um momento que Moacir apresentou para a gente o projeto do curso da Fundagem, que a gente financiou, a Fundação de Cultura financiou e tal. E a gente tinha uma clara noção de que também precisava se abrir, a gente também precisava experimentar, né? Um pouco assim. E tinha passado um hiato muito grande institucional, né? Muito grande, a gente não tinha museu produzindo nada, como voltou a não ter, mais ou menos assim, né?
Mas a gente não tinha, hoje a gente está dando conta por causa de galerias que abriram, então mas a gente não tem, o MAC está fechado há não sei quantos anos, o Mamãe produz, assim, coisas bacanas, mas com muito sacrifício, né? Falta de investimento nas artes plásticas é muito grande e há, talvez, aí um processo de dispersão mesmo do artista, individualização mesmo de cada um, de Sim, procurar sim. seu lugar ao Interessante sol, Interessante. ver o mercado é. e tal, não sei o quê. E a gente deixou de ter, como a gente É tem cada essa- um essa trancado no tradição, seu veja, o ateliê. movimento da Ribeira, o Mais 10, o Oficina Guaianazes. Tinha muito mais coletivo, tinha muito mais coletivo, é. Veio o MCP também, Sim. o Movimento de Cultura Popular. Também. Então, assim, várias coisas que Muito nos coletivo. aglutinavam e que faziam a gente reivindicar. E que aí O seu, né, deixou que de era ter. o Mas a ideia era essa, Bruno. carga e descarga, E isso, os moluscos lama, o submarino, o nave, boneco do olho, o nave que a gente fez. nave, que era o Núcleo de Artes Visuais e Experimentos. Sim, coisas que eram que a gente não vê mais surgir, né? E aí não sei se é por conta dessa novamente essa falência institucional que a gente tem, né, da promoção, da produção, da difusão, né, do fomento, né? A gente deixou de ter política Sim. pública e nos voltamos para o mercado, que é um lado bom, porque o mercado não tinha. João Câmara definiu isso aqui como uma praça, né? Aí não tem mercado, tem uma praça, feita a praça de passarinho. Né? Então, assim, né, era uma coisa que ele dizia também, né? O artista de Pernambuco, quando ele expõe em São Paulo, ele vende em Pernambuco. Se ele expõe em Nova York, ele vende em São Paulo. Né? Quer dizer, tinha uma coisa... Tinha uma E muita gente da minha geração abandonou porque não né, vende 5 anos com a geladeira vazia, 10, 15, no 20 o cara desiste. Então hoje a gente tem um mercado pequeno, mas tem muitos jovens artistas vivendo de arte. Isso é muito bom mesmo. Uhum. O Arte PE, sucesso assim, entendeu? E ó, ela quer falar ali. Infelizmente, nossos equipamentos culturais são muito precários aí. Mas o Meu mercado Deus do cresceu céu, muito. como é que pode? É. A gente não vê um museu com um acervo exposto o tempo todo, né? O Museu É, de Arte tristeza, Contemporânea é de uma Olinda, de Pernambuco, lá em Olinda. Meu Deus, que é aquilo? É uma tristeza. Quanta gente vai para São Paulo para Então, ver, assim, sabe, Andy Warhol, para ver É Francis complicado. Bacon? Isso é geração de renda, de turismo. aquela época do Mamãe foi uma época áurea. Cara, Veio Picasso para cá, Basquiat, veio o Picasso. Suite Volare de Picasso, depois veio Sim, Goya. Quando você fala sobre a desmaterialização da pintura, desvinculando ela da arte conceitual, essa parte da desmaterialização, o que seria essa desmaterialização da pintura? Eu falo desmaterialização porque, assim, arte conceitual é mais um campo específico. Land art, arte conceitual, body art, né? Então, a questão da desmaterialização, na verdade, eu encaro desde o início com o dadaísmo, com o Dada. O Dada, ali começa uma revolta contra a própria arte, e ali começa a crise do suporte. Então, essa crise do suporte, ela cria novas possibilidades de suporte em que não necessariamente uma materialidade própria da pintura está ali. Então, nesse sentido, eu prefiro falar de desmaterialização do que falar de movimentos específicos, porque a gente fica culpando, é culpa da arte conceitual. Não, não é culpa de ninguém. Na verdade, houve um processo de desmaterialização em que a pintura foi cada dia mais, vamos dizer, colocada, né, em segundo plano. Focado por exemplo, não usar uma tela como suporte, ou não pintar algo figurativo. Sim, não seria eu digo isso. suportes Mas tradicionais, faria né? parte. Tela, tinta, pincel, desenho, enfim, suportes mais antigos, mais clássicos, mais Então, tipo, acadêmicos. o abandono de certos suportes, a utilização de novas técnicas, tudo isso está dentro da desmaterialização. Sim, quando não necessariamente trata com suportes tradicionais. O videoarte é um trabalho de artes visuais com Entendi. desmaterialização. Obrigada, nesse- Beth. Nada que... Tem uma coisa A interessante velha também. guarda. Que- Pô. Quando eu vou falar mercado, aí você vê tudo: instituição, mercado de galeria, sei lá. Eu, Flávio Maurício, a gente nunca abandonou suporte algum.
Nós sempre pintamos, sempre fizemos objetos, sempre fizemos instalações, sempre fizemos vídeo. E isso não é aceito. Você tem que escolher o suporte que você tem que trabalhar. O mercado quer uma repetição para ter uma Isso, fila de isso. espera. Imagina você ficar 1 ano e meio esperando uma pintura. Quando chega a sua vez, o cara não está mais pintando. Ele fez não sei o quê. Então, o mercado quer a Então, repetição. Essa Isso sim. promiscuidade do carga e descarga, né, não era aceita. Né? Como é que esses caras pintam e fazem vídeo? Isso. Sabe? Mas, Daí mas tem- uma coisa é o tem uma mercado, outra coisa é, vamos dizer, o certo glamour em relação a essas Não, atividades. mas eu ouvi de pessoas dizer assim, tá, mas você faz o quê? Você pinta ou faz isso? Eu faço tudo, pô. Eu faço o que eu quiser, inclusive. Né? Sim. Que é uma isso pesquisa parecida, por exemplo, com Isso é que é interessante, né? a do Claro. Ana Cisales, A que gente tem ele liberdade. desenha, ele pinta, ele faz, né, vídeo e tal. Mas o que é que o mercado quer? Que você ache algo, você crie o seu maneirismo e fique 30 anos fazendo aquilo. Por quê? Porque é preciso que tenha uma escassez para gerar desejo e criar uma lista de espera para o valor aumentar. Sendo que, se eu entro hoje na lista de espera, por exemplo, dos Gêmeos, eu quero a pintura deles. Daqui a 2 anos, eles resolveram fazer uma pintura monocromática, meio japonesa, com um degradê. Assim, cara, é completo. Não foi isso que eu pedi. Então, assim, né, tem uma forçação para essa repetição, entendeu? O mercado é sempre cruel para o artista, né? Eu percebo isso. O mercado é sempre cruel. Tem uma- Precário e sempre cruel. Tem Por uma outro co- lado, Tem uma coisa, Beto, que você morou fora do país e sabe, existe em vários países, né, colecionadores que tratam sua coleção como instituições, né? Então, por exemplo, eu em Bremen, na Alemanha, eu fui em 2 coleções que eram verdadeiros museus, sabe, que dava banho nos museus todos do Brasil, Aqui tem uns. sabe? E aí é engraçado porque eu falei de John Cage, eu vi pintura de John Cage Diga aí. numa coleção. É. Uma guache, uma não, 2, sabe? Então, assim, a gente também está muito defasado nesse processo do mercado ainda, né? Assim, agora, com esse crescimento de galerias aqui, aí você já vê colecionadores interessados e interessantes, né, querendo criar espaço para isso, né? Porque uma coisa que a gente peca muito também é que nossas instituições, né, são públicas, né? Enquanto em vários países da Europa você tem museus particulares que cobram a entrada lá e você paga, você vai e vê coleções maravilhosas, Incríveis, né? Então a gente ainda passa por um processo de lentidão para alcançar as coisas, né? Eu me lembro da década de 90, por exemplo, para você conseguir fazer uma exposição com patrocínio, né, era raríssimo, raríssimo. Né? Você conseguir uma empresa que patrocinasse, ou qualquer coisa assim. Isso veio acontecer depois da implantação do SIC, que era o Sistema de Incentivo à Cultura, que é o hoje Fucultura. Né? Que até então o empresário não queria nem saber de artista. Ó. Artista, por favor, da porta para lá. é complicado, porque você vê, Não, ele o mercado é muito dominado Quer falar? pelos arquitetos, né? Aqui em Recife, o mercado é muito sobre essa morte da Pessoa pintura. fica no sofá, a mulher vai tocar a decoração da casa, tira o quadro, joga o quadro fora. Porque eu tenho uma colega da universidade que já achou um samico no lixo. Meu Deus. Meu Deus. Lembra, Marilene? Mas olha, eu agora, sobre esse episódio da gravura de Samico no lixo, sugeri a Fliporto, né? Queria fazer, para chamar os artistas, bota a instituição. chama a Renato, fala escolinha mais de alto, porque esse microfone não amplia, não, ele é só para gravar. chama a escolinha de arte, chama a oficina Guaianazes, Sim. né? Instituições, e não, aí tá, botaram lá uma gravura, né?
gravura lá na Guaianazes, e quando eu cheguei lá, tinha uma pintura minha, que eu não tinha registro dela, porque no tempo analógico era tudo muito caro, eu não tinha grana, registrei pouca Sim. coisa. Mas tinha lá uma pintura, e o cara tinha mandado uma foto para mim, para saber se era minha mesmo. E só eu comprei essa pintura uns anos atrás, é sua mesmo, eu disse, de 80 e pouco, 83, 84, a moldura estava cobrindo. Quando eu cheguei lá, eu disse, como foi que você pegou esse quadro? Como foi que você achou? Eu disse, rapaz, esse quadro foi o seguinte, há 6 anos atrás, eu estava passando na rua, ele não disse um, e eu vi esse quadro, uma pessoa estava com as coisas vendendo. E eu perguntei, olha, esse aqui. Aí ele falou assim, é R$ 30. Como é? Teu quadro. Comprou uma pintura de uns 50 por 60 por R$ 30. Fez uns pequenos restauros e estava lá. Pois é, então. E como foi essa? Era o quê? Essa Ele pintura não- tinha ele não sido entrou- vendida para quê? Não me lembro para que eu vendi, não. Faz muito tempo, né? Isso é 84, pintura. E já peguei 2 vezes um desenho bico de pena. Aqueles meus bico de pena do início são super trabalhosos, né? Passava 1 mês, 2 meses para fazer um desenho daquele. Vendido no Mercado Livre como serigrafia. Como serigrafia, por 400, 500 reais assim, parcelado no cartão de crédito. E é como serigrafia. Aí eu comentei com um amigo meu, né? Aliás, 2 compraram, né? Porque eles foram 2 vezes aconteceu isso. E aí, na hora, eu tava conversando comigo, rapaz, apareceu um negócio aqui que mandaram para mim. E é como uma serigrafia minha. Isso é um desenho do começo, o cara comprou, claro, comprou na minha Porra, frente, original, né? original. Original. E Meu Deus. não era uma repetição, uma Não, gravura, era era um- único. Era um desenho, bico de É pena, inacreditável. sabe? E essa pintura foi mais barata ainda, né? Foi R$ 30, assim, na rua. Então, Da você rua. vê. É. Isso mostra uma Descaso, precariedade, desinformação. assim, É que hoje é muito diferente, né? no circuito Então é mesmo muito das importante artes, porque uma vocês, pessoa que jovens aí, comprou ouvirem. isso há 40 anos atrás, ela não comprou por R$ 30 naquele tempo. De jeito entendeu? nenhum. Então como é que essa coisa chegou agora por esse valor? Quer Sim. dizer, às vezes é uma herança. Agora, recentemente, eu tive um exemplo também, né? Uma pintura que aí foi comprada, assim. Mas eu sabia quem tinha comprado. E comprou uma pintura através da Galeria Oficina, que eu participei de uma exposição na Galeria Vicente do Rego Monteiro, em 96, aquela série Objetos Inúteis. Lembra? Né? Lembra de 96, que é uma galeria importante, né? Na Vicente do Rego Monteiro, uma pintura grande, quase 2 metros. A pessoa que herdou, eu não sei quem foi, jogou num lugar qualquer, estava toda detonada, a pessoa comprou, restaurou, né? Aí eu disse, tomara que você venda bem caro e que essa pessoa saiba o que foi que aconteceu. Porque estava completamente desfigurado, sabe? Então você veja que isso é alguém que coleciona, porque a gente não tem essa coisa do colecionador, também tudo é muito precário. Você veja, uma pessoa colecionou, eu conheci grandes colecionadores das antigas. Quando morreram, a primeira coisa que os filhos fizeram foi dilapidar o acervo, né? Alguns torraram aquilo por um valor irrisório. Não quero ficar com isso não, aí reparte. Tanto que a gente sabe que a gente conhece gente que comprou, né? Quadros de Gil Vicente, de Ismael Caldas, de coleções que os filhos herdaram e dilapidaram. Sem saber Então, o você valor. veja, é uma coisa da ignorância mesmo, É por cultural. isso que eu É uma acho que é coisa que passa interessante ensinar. a importância da educação, não é? Precisa Da cultura, formação. ensino. Importante, mas a importância da formação do povo. Exatamente. Isso é a precariedade do ensino, Ó, ele aqui. né? Olá, boa noite. Mas aí, no caso, o que eu acho, o problema é a gente tem acervos incríveis que ninguém conhece. Então, assim, acho que foi na Artepé 2 anos atrás, o pessoal falou, não, porque o Mamã, não sei o que. Eu falei, certo, mas eu sou artista, eu vou para museu bastante e eu não conheço o acervo do Mamã. Porque eu conheço mais o acervo do MASP do que o do Mamã. Isso é Pois é, assustador. isso é bem grave. Não tem exposição. Então, como é que a população vai se apegar a um acervo, aos artistas que E eles é não conhecem? furadeira, Tipo, parafusadeira todo mundo conhece o quê? e Brennan, nenhum Jordan nível. Não Borges. precisa mandar buscar, gente. Se você não conhece, Isso é não muito vai triste, preservar. cara. Então, assim, quem conhece aqui, todo mundo aqui é pessoal das artes, sabe esses nomes, a gente sabe Sim. os artistas. Tem Mas muita o povo aí pintura, fora, o muita- recifense, não conhece essas pessoas. É. Então vira lixo. E o Mamã tem a gente muito não tem uma acervo bom. pinacoteca com a arte
do século XX registrado, Pois é. a gente não tem nada. E tá lá o Mamã, tá lá o Museu do Estado, um monte de acervo incrível que se pegar, tocar fogo, perdeu-se. Porque ninguém Olha, conhece, ninguém... É verdade. Assim, então, assim, é gravíssimo. A gente tem uma crise nos museus da gente, que tem pouco, e ainda mesmo assim eles não funcionam. A gente não conhece esses acervos. Tá lá, o Museu do Estado tem uma exposição permanente. Há quantos anos tá a mesma exposição permanente? Sim. E tá lá, a gente sabe, tem arquivos incríveis. Só o pessoal que trabalha no museu conhece. É verdade. É tipo assim, eu já tenho 40 anos. Quanto tempo eu precisava viver para poder conhecer o acervo do Mamã? É. Então, assim, são gerações que não conhecem. É. Então, assim, enquanto a gente não realmente puxar, exigir do governo que esses museus ganhem estrutura para que a população conheça esse acervo, nada vai. A gente vai ter que Mas a continuar chorando montagem esse de uma problema. exposição do Mamã Olha, com o acervo é furadeira, arafusadeira e um nível Olha, Deixa eu e a contar pessoa um caso. querer fazer, Deixa eu- cara. O A propósito do tem Mamã- uma série de João Câmara, A melhor dele. Cenas da Vida Brasileira. É a melhor É um dele. espetáculo. Um espetáculo. Eu já ouvi, olha, eu estou nesse mercado há 30 e poucos anos. Eu já ouvi, né, uma pessoa dizer: não vou me expor porque ele é de direita. Não, peraí. Olha, deixa eu contar um caso. É foda. Eu queria muito que a Luísa estivesse aqui, infelizmente ele teve que sair cedo. Eu fui diretora na época que Iaque, era... é o Iaque. Não, é Galeria Metropolitana Luiz Magalhães. Antes de ser mamãe, eu fui a última diretora. Ah, foi? Meu Deus, olha. Fui. Caramba. E eu não fiz nada, eu só fiz fechar. Eu consegui fechar. Sim. Por quê? Eu cheguei, estava começando o inverno, eu fui lá na reserva técnica e tinha simplesmente uma goteira em cima de um quadro de Vicente Reco Monteiro. É Me nesse engano. nível. É. Pingando a goteira em cima do quadro de Vicente Reco Monteiro. Aí eu olhei assim, eu disse, meu Deus do céu, olha, estava um horror. Era um sótão, com as goteiras. Tava uma Já coisa. fui lá. É. Eu peguei e fiz. O que eu fiz? Digo, bom, eu vou fazer um levantamento fotográfico precário mesmo, com a câmera. Eu mesmo fiz. Tirei foto, tudo, para mostrar. E na série Cenas da Vida Brasileira de João Câmara, as goteiras pingavam assim e respingavam no quadro. Fiz o levantamento total, fui na prefeitura. Aí eu disse, olha, o museu não está em condições de funcionar, porque está desse jeito. Aí só foi que me disseram, não tem dinheiro não, é para o Recifolia agora. Aí eu disse, então, eu entrego meu carro. Entreguei. Eu não fiz nada, eu só fiz fechado. Depois disso, se eu liguei para João Câmara, porque eu era vizinha dele. João, olha, Ex-9. tá, tem goteira. Eu fui na surdina, né? Saí, entreguei, eu disse, João, tem goteira pingando nos teus quadros da Cena da Vida Brasileira. Agora eu não posso fazer nada porque o dinheiro vai para o Recifolia. Falei direto pro João. Eita. 2 meses depois o museu estava fechado e eu, ó, saí fora. Eu vou ficar ali. As paredes do museu davam um choque. Olha o risco que eu, como foda. diretora do museu. É. Imagina, alguém tá ali, levar um choque, quem ia se responsabilizar? Euzinha, né? Sim. Saí É muito fora, triste isso. Entreguei meu cargo e João Câmara foi Muito ótimo. triste, muito triste. Depois mandou buscar Luísio, como é o nome daquele curador que veio? Marco Lontra, aí abriram, transformaram Galeria de Metropolitana de Luiz Magalhães, transformaram em Mamã. Achei ótimo. E melhorou Salvaram. o acervo, né? E eu acho que melhorou o acervo, né? Muita coisa melhorou. Tipo, hoje em dia o acervo é incrível, é impecável. Tem mapoteca e tem obras, muitas obras. Parece que a gente está entrando num livro de história da arte. E não é falado sobre esse acervo. E aí eu só consegui ver esse acervo quando trabalhei lá. Eu não sabia que existiam essas obras. E assim, a gente pergunta para a coordenação, pergunta para a museologia, e a resposta que a gente tem é que não tem incentivo público para Qual o fazer uma problema? mostra Isso é muito acontecer. sério. É muito Então, tipo, não tem o que fazer. A gente até fez mobilizações enquanto educativo para fazer uma exposição, ainda que virtual, desse acervo. A gente fez uma exposição colando lambe-lambe pela cidade do Recife, porque é o que a gente conseguiu fazer. você tá lá trabalhando. Eu terminei o meu período de Coisa estágio, boa. mas foi um período incrível, sabe? Uhum. Que bom.
né? Beth me conhece há muito tempo, né? Mas sabe muito. Então eu falo muito pela experiência que eu tive aqui, que eu tenho. Acho que são muitos os problemas, né? A gente está falando sobre a morte da pintura que você queria que eu falasse. Eu já vi tentar matar a pintura várias vezes, sofri com isso nos anos 90, realmente, sabe? Eu nunca tive outra atividade, então para mim, viver do trabalho sempre foi uma prioridade, né? Assim, não é uma opção, é uma limitação. Não sei fazer outra coisa, nem quero. Então, mas quando teve também esse tipo de tentativa, né? Porque isso tudo volta, Bruno, eu acho que para um comportamento que é muito do ser humano, é a competição. Sabe? Se eu estou fazendo uma coisa, eu quero que ela se destaque, eu começo a dizer que a outra não presta. Isso em todas as vezes, o ser humano é muito assim, né? Eu acho que isso é muito triste, porque isso é uma coisa que existe até hoje. É querer anular o outro. Eu vi não pouco tempo, mas poucos anos atrás, uma moça que estava fazendo doutorado, ela disse que quem não faz doutorado, não sei o quê, sabe, o artista tem que fazer. Então, meu trabalho é uma merda, porque eu não fiz nem vou fazer, entendeu? Então, essa coisa, eu estou fazendo, eu quero me destacar, então eu começo a anular o outro. Essa é uma prática muito recorrente na história da humanidade. Sim. E a gente ainda por cima está num setor que é extremamente precário. É extremamente precário. É uma arte solitária, né? É solitário. E também, você vê, o próprio circuito profissional não se compara o nível de profissionalismo do circuito profissional das artes visuais com qualquer outro circuito profissional que existe. Não existe vínculo, não existe compromisso, a pessoa sai. Eu estou aqui, se eu quiser sair, eu saio. Se a galeria quiser que eu saia, sai. Você não tem esse simplesmente, compromisso muitas galerias descartam, se o artista não está vendendo muito, sai e os fora. artistas também podem fazer tem isso. nenhuma Entendeu? estabilidade. Então, isso eu não estou culpando nem nada, estou dizendo que é assim, é uma precariedade. E se a gente, como artista, ainda toma essa postura egoísta de querer anular o que é que o outro faz, aí piora mais ainda. Eu tenho que ser assim, eu faço o meu, não me interessa o que é que o outro está fazendo, eu não tenho que anular ninguém, entendeu? Eu tenho que, acho que toda forma de expressão, ela é muito bem-vinda. Também. Pode ser nova, eu nunca vi, surgiu um negócio, ótimo, maravilha. Isso não anula o outro. E a gente tem ainda esse vício, sabe? Assim, eu digo, um comportamento, né, que é muito comum, que é extremamente nocivo. Na época que, nos anos 90, era uma coisa massiva mesmo, assim. Acabar, não, pintura, e aí você ficava no ostracismo, né, ninguém queria expor, não vendia, e aí a relação para sobreviver era grande. Pintura era careta. Pois é. Isso Você pintou essa aconteceu muito e Por foi... 20 anos. É muito tempo. Mas, enfim, já... Que para além também de superar toda a ideia de rivalidade entre o que é uma produção conceitual, uma produção mais tradicional, ou a própria ideia de ser só pintura, escultura, enfim, criar essas ambivalências, é pensar também, sobretudo, na ideia de organização. E organização enquanto comunidade. Eu acho que, em paralelo a essa questão das instituições estarem bastante sucateadas, a própria ideia do artista inserido numa ideia de mercado, e sobretudo artistas da minha geração, aquela minha geração, mas enfim, pessoas mais jovens que querem se inserir, que querem colocar uma produção, enfim, lidar com um mercado bastante predatório, sabe, em termos de ser vários artistas querendo entrar numa ideia de mercado, até se associar, né? Associar a própria produção aos interesses desse mercado, que muitos mudam por causa disso. Não se dá por uma questão de organização mesmo de comunidade, sabe? E assim, pode ser bem lúdico da minha parte pensar nisso. Mas quem sabe, talvez promover uma sindicância mesmo, sabe? Promover uma organização séria em relação à precificação de obra, em relação a como a galeria de arte, enfim, dialoga ou insere aquele artista no mercado. Porque tá lá a pessoa se desdobrando por 15, 20 anos da vida dela para finalmente conseguir, e dependendo de como ela se entregue nessa dança, ela vai sair muito cedo, sabe? Vida que segue, eles já vão ter outro ali esperando. É isso de acesso... Não. É isso de acesso para pouca disponibilidade com tantos artistas precisando, sabe? Para mim, por exemplo, assim, eu comecei a querer pintar em 2019, acho que genuinamente pinto há 2, 3 anos, mas cada vez mais que eu vejo, assim, eu me vejo como um embrião, não falo nem um bebê, mas cada vez mais que eu vejo artistas de uma geração passada, artistas que são de gerações mais próximas, mas têm um pouco mais de experiência, como eu, por exemplo, e outros artistas, né? Eu vejo desafios e me pergunto se eu realmente quero
me dedicar a seguir essa carreira, sabendo que é um grande é tudo ou nada, sabe? Com muita chance de ser nada, sabe? Então, assim, eu acho que a organização, enquanto comunidade, sabe? Enquanto acompanhar o trabalho de outros artistas, né? A gente pensar em como promover um espaço seguro para a gente no mercado é interessante, assim, sabe? Tem uma E- questão e, assim, bastante importante da minha geração, que eu não vejo hoje com tanta potência, que são os grupos. Eu ia falar disso. Vocês A se gente não vê juntarem, os fazer um grupos grupo de antigamente. estudo, de Lembra, pintura, Renato? de desenho, Já por um participei outro de grupo lado. com o Renato, já participei de grupo com Eudes. E vários Mas é grupos. porque hoje você liga no YouTube, tem o, tem um pintor lá mostrando o ateliê dele como pintar. Tudo tem já lá pronto. Eu acho Você que quer esse ler um convívio livro, é já tem muito o bom, né? PDF. Mas assim, o que me pega muito em relação a isso do grupo, que foi uma coisa que eu tenho feito, acho que um pouquinho antes do meio do ano, com alguns amigos, assim, pessoas Você de... começou com ele, Foi com Pedro, Aura, né? com Aura, Sim. que Aura já é de galeria. Sim. Eu sou estudante nenhum, não sou nem entrar numa galeria nem tão cedo. Pedro é uma pessoa que tem muito mais experiência também. Mas é que é isso, assim, é a gente estudando, conciliando estudo. Quando eu comecei esse grupo, eu estava concluindo meu TCC e me preparando para o mestrado e paralelamente trabalhando. No final das contas também é tentar conciliar a ideia de se sobreviver e de ter o mínimo de subsistência para poder produzir. Mas imagina isso sem o professor de pintura. É isso que eu queria saber. De vocês, no futuro, as gerações que vão entrar na UFPE ou em qualquer outra faculdade, não tem um curso formal, Não. desenho, pintura, para você usar isso para fazer É O que seja, impressionante, porque entendeu? Recife é um celeiro de artes plásticas. Isso é verdade. A gente tem muita gente trabalhando Mas os nas artistas se trancaram Mas, dentro assim, do ateliê. Não tem para formação mesmo. Sinceramente, eu sou da universidade, mas eu acho que é precária ainda a formação da universidade. É Porque para ser um precária. professor de pintura, você tem que ter há alguns anos de produção. Como aconteceu esse Não, e hiato, agora só admitem quem hiato, tem não doutorado. tem. Quer dizer, é preciso que vocês façam doutorado para fazerem futuros concursos, porque não vai ter ninguém. Para pintura não tem ninguém. Eu fico passada. Aí a universidade ainda dificulta, ainda põe doutorado. Porque se fosse pelo menos. Porque eu acredito, por exemplo, Renato, ou você, poderiam muito bem ensinar pintura, apesar de não ter mestrado e doutorado. Então, eu acho que pintura é campo específico. Não é preciso você ter um mestrado e doutorado para poder ensinar. Eu mesmo só saí para fazer mestrado e doutorado para sair um pouco dessa confusão, para poder pintar. É o que eu tenho pensado a Para partir poder dessas pintar, questões. Aí, para gente, poder já- ter tempo, porque pelo Já menos é um tem tempo. na hora que já, tem. né? É? Não, Não, eu queria... Vá. Só uma constelação rápida e eu passo para Ramon, que também quer falar. Que assim, eu tive conversas contigo à parte no office sobre toda essa questão, dessa historização, dessa questão entre pintores e o que é tido enquanto contemporâneo / conceitual. E é muito doido, porque quando eu estava pagando uma disciplina de História da Arte Brasileira, eu li um livro muito bom, do Walter Zanini, que é a História da Arte Geral do Brasil. Sei, muito bom. E aí são 2 tomos, o segundo é modernismo, o final do modernismo e contemporâneo. E entre o final do modernismo e o início do contemporâneo, ele traz um ponto bem interessante, que é sobre uma comunidade muito específica do Brasil ter uma resistência muito grande a não se desprender do modernismo. Tipo, tá todo mundo dando move on, assim, tipo, indo para outros caminhos, e eles não querem, de maneira alguma. E, curiosamente, quem era? Era essa galera especificamente daqui. Era Abelardo da Hora, Francisco Brenan. E, assim, é uma constelação. Não... exato, assim, é uma constelação. Não estou afirmando nada a respeito disso, especificamente. Mas, paralelamente, eu percebo que, por exemplo, o que a gente entende enquanto identidade regional, sobretudo na pintura, que é onde eu mais viu, do Armorial, por exemplo, de todos os trabalhos, existe um bater pregões, assim, nos pés e não sair disso, que eu acho que, de alguma maneira, analisando a partir dessas conversas que eu tive contigo sobre... Não sei, não posso nem afirmar, ou talvez eu linkar a morte da pintura, mas de pensar outras artes que não sejam somente as tradicionais, uma reação, sabe? De tipo... Não que eu endosse isso e queira que isso tenha acontecido, mas para mim, às vezes, só como uma reação. De tipo, de reagir a essa ideia de ser somente esse tipo de identidade, somente esse tipo de mídia. Agora, Mas a posteriormente, questão é rapidinho, Bruno, a posteriormente, motivação. eu percebo muito que, para além desse Flá versus Flu, dessas questões relacionadas a
uma briga entre conceituais e tradicionais e pinturas, enfim, que vai montar a instalação ou não. Eu percebo que a pintura, por exemplo, ela tem se atribuído muito a partir disso, sabe? De tipo, de pensar essas novas formas de se pensar pintura, de se fazer pintura a partir do que os conceituais já fizeram. Por exemplo, eu acho, como eu te falei antes, né? Eu me vejo cada vez mais inclinado a uma carreira acadêmica, porque para mim pintar se mostra uma possibilidade, às vezes até um pouco assustadora, assim, tipo, dedicar minha vida somente à pintura. Mas quando eu olho trabalhos como diretor, por exemplo, que eu admiro muito, me dá uma motivada, assim, de, tipo, de fato ir contra, não ir contra propriamente, mas ver de fato possibilidades e colocar meu trabalho nessas possibilidades de se pensar uma pintura para além do que é essa ideia extremamente regionalista, extremamente tradicional, sabe? E eu acho que a ideia de se superar essas ambivalências e pensar possibilidades a partir do encontro do que é tido enquanto conceitual, tradicional, pintura ou não, é o que alimenta isso de alguma forma, sabe? Mas vou passar para Ramon, porque eu me estendi Uma muito. coisa é certa. Viver só de pintura é viver perigosamente. Mas aí é que vem a grande questão. Massa para seguir em frente, vai. Mas olha, Eu tive 2 filhos para criar. Então, eu fui para a universidade. eu também e tenho descobri 2 um mundo que eu meninos para adoro. criar. Ó, vê, a questão Então, qual é? pode ser conciliado muito bem. Eu acho que não é só a pintura, é assim, você vai ser um autônomo, um empreendedor, ou você vai ter uma carreira mais segura, né? Um emprego e tal. Acho que é mais isso, não é só a pintura que é difícil. Difícil é você ser um autônomo que tem que vender o seu almoço para comprar o jantar. O pintor, ele é isso, ele é um autônomo. E eu acho que o pintor, o artista, ele é muito mimado. Muito. E o curador vem dizer isso. Você não pode aceitar encomenda. O curador não tem nenhum gato para criar. Ele é pós-doutor. Ele ganha o salário dele. Então, assim, cara. Mas não é você. Não é você. Olha, então, voltando. A sua área é mais difícil ainda. Tem menos espaço. O que eu estou repetindo aqui. Mas o meu discurso é... Vocês têm que lembrar disso. Isso é um recorde dos anos 90, dos anos 2000. A gente escutou isso lá atrás. Você não aceita encomenda. Você tem que fazer uma obra acadêmica. Mas o cara, ele já tem o ganha-pão dele, entendeu? Então, assim, nos Estados Unidos, por exemplo, um grande fotógrafo, ele faz um trabalho comercial para uma empresa, ganha o dinheiro dele e tem o trabalho dele de pesquisa, não é? Mas eu escutei uma Numa vez. exposição com 25 artistas, você tem um curador. É um mercado infinitamente mais difícil, claro, né? Não sei, outra vez eu escutei de um curador dizer, acho que Renato lembra disso, que a arte era muito importante para ficar na mão só dos artistas. Eu achei aquilo assustador. No cinema Achei tem isso. Você sabe quem foi que disse É isso, mais Renato? coletivo, Não vou dizer aqui. Não vou dizer aqui, mas assim, o curador importante. A arte é muito importante para ficar só na mão dos artistas. Eu fiquei sem entender. Porque assim. Não. Vou Está dizer... sendo gravado, não é bom. Mas assim. Porque, veja, eu acho que o artista é um pensador. O artista é um pensador. E assim, alguns artistas não gostam muito de pensar sobre o trabalho, mas outros gostam. E naturalmente ele pensa sem pensar. Ele faz, ele tem uma sabedoria ali que leva ele a fazer isso. Outros resolvem ir também pelo caminho da teoria e do pensamento, que eu acho bacana também. Pensar sobre o trabalho de alguém, pensar sobre o seu próprio trabalho, né? Que é essa questão do professor. Agora, eu acho que o curador dizer isso é grave, né? É grave. Mas aí tem uma questão aí importante que é, rapidamente, o que é curadoria. Então, eu estou aqui há 18 meses, eu fui na Amazônia, eu fiz um filme, eu aprendi a filmar com o Gabriel ali, enfim, um inferno, 18 meses, certo? E pela primeira vez um curador me acompanhou de ponta a ponta, que foi Daniel.
e ele interferiu um pouco em algumas obras, sabe? Então, isso é curadoria. Outra coisa é o cara que chega no final do processo, pula de paraquedas e escreve o texto. É outro rolê. Eu acho que essa interação. Ele escreveu o texto. Então, assim, ele me ajudou Exatamente. muito. Foi muito massa. Um respeitou o outro. E no cinema, isso vai além. Então, assim, eu contratei uma pessoa para fazer a trilha sonora do filme. E tinha situação que eu fazia, cara, isso aqui não tá legal. Ele falou, problema seu, é a minha trilha. E é meio assim mesmo. Então, claro que não foi assim, mas chega um ponto que o montador, ele faz, cara, essa sua ideia não é legal e eu não vou assinar. Então, quando é uma arte mais... Então, é isso que eu falo, o pintor, o artista plástico, ele é muito... Por ser uma arte muito solitária, você começa... Meu tio é psiquiatra, ele costuma dizer assim, você pegar uma pessoa, independente dela ser esquizofrênica ou não, botar ela trancada num quarto, 4 dias, lá pelo 4º, 5º dia, ela vai começar a ver as coisas que passam na mente dela. Então você está isolado 10 anos, 20 anos, dentro do ateliê, o máximo que você faz é cuidar do jardim, né? Cara, você começa a ter dificuldade de lidar com as intervenções. Quando você faz uma arte coletiva, que é dança, que é música, a guitarra tá alta, cara, eu tô cantando, ninguém ouve aqui, velho. Dá uma baixada aí, né? Aí o cara, tá bom, dá uma baixada. Você não aceita nada, comentário algum, entendeu? Então, Outra coisa, essa interação do artista com o curador, eu acho muito delicada, sabe? Não acha assim, chegar assim, vem curar aqui meu trabalho. Não, peraí. Eu acho que é preciso ter uma certa... paquera, né? Uma paquera, uma interação, uma coisa boa. É alguém que entre lhe um e acompanha outro, mesmo. né? Porque o cara é famoso, você chamar, eu Oi? quero que esse cara... Sim. É uma relação. Muito séria. Não, tá, vou deixar aqui registrado nos anais que eu discordo de todos os curadores que pregam que curadoria é mediação. Acho que mediar é uma ideia que hierarquiza relações. A curadoria, para mim, é relação. É relacionar todos os sintagmas que estão ali postos naquele evento curatorial. E quando eu digo esses sintagmas, o que são? As subjetividades, os trabalhadores dentro dessa ecologia, as obras em si que estão se relacionando com elas mesmas, mesmo que sejam obras de um mesmo artista, né? Então, acho que a ideia de mediação ela tem que acabar. O curador é o... Dentro da curadoria, porque quando a gente vai para o campo da educação, e essa é uma ressalva importante, a gente tem que levantar... Claro, a aí bandeira da já é mediação. outra área. A curadoria não é uma prática de mediação educativa, né? Ela é educativa, mas ela não é uma prática de educação. O curador, certo? Ou o organizador de um livro, ele é o DJ da festa. Ele não criou o disco, mas ele faz uma inter-relação entre as músicas e muda o beat e a iluminação e cria algo novo a partir daquilo. É o montador do filme. Ele faz essas inter-relações. Inclusive, eu briguei uma situação há alguns anos com um curador que me ligou, teus trabalhos foram selecionados para essa exposição, escolhe aí no portfólio que tu mandou o que é que tu quer expor. O meu irmão, vê só, velho. Eu pintei, eu fiz o projeto, entrou, eu comprei a passagem que vocês não vão me dar, tal. Tu quer ainda que eu escolha? Tu não é, tu é o curador prato de papa. Então, assim, o curador faz a inter-relação, escolha você. Aí eu fechei uma porta. Não aconselho ninguém a fazer isso. Gente, você tem que ser diplomata, tá registrado, tem que ser diplomata, nunca conversa assim. Ramon, por favor, Ramon. Não, eu só ia retomando um pouco a tua fala, a pintura ela sofre uma tentativa de assassinato cíclica, né? Sim. Vocês falaram muito dos anos 90, mas eu volto 10 anos atrás. Sim. A gente mal via pintura. É mesmo? Você vai lembrar dessa fase. Sim, sim. Eu lembro que um curador foi muito específico e literalmente ele falou pra mim que eu devia parar de pintar logo, que eu tava no começo, porque a pintura não tinha mais o que dar. Eu devia aproveitar que eu tava começando e eu devia largar já isso. Um jovem sem força abandona. Como isso é criminoso? Isso é criminoso, cara. Com certeza. Um produto bem grande, tinha custado aqui, inclusive. Foi mesmo. É muita Eita. responsabilidade.
Eles são essa, sim, uns 10, 12 anos atrás. Então, você fala dos anos 90 e que hoje a gente tá vendo muita pintura, uma aceitação muito grande, mas assim, daqui a pouco já vem mais alguém tentando metralhar e eu acho que vai ser para sempre esse jogo, né, de... É a mesma coisa de um professor que de pintura chegar assim e dizer: seu trabalho é horrível, presta não. Acaba com a pessoa, né? Ele tem que dar um caminho. Acaba Olha, com a isso pessoa. aqui pode melhorar. Porque sempre alguma coisa se aproveita. É lógico. Por mais que o trabalho, né, Pedro? A gente discute muito isso. Sempre se aproveita alguma coisa. do Eu trabalho. só queria falar, porque eu vejo a preocupação que nós temos, assim, de jovens, né? Os jovens aqui, eu já passei muito tempo dessa angústia, sabe? Do que vai fazer. Logo no começo, eu sabia que não ia conseguir fazer outra coisa. Isso não tem nada a ver com virtude, não. Isso é uma característica, né? Cada um tem que arranjar seu meio de sobrevivência. Tem vários artistas assim excelentes que exercem uma função pública, que tem outra atividade, que tem uma loja. Vários artistas. Cada um tem que encontrar um caminho. Não existe uma receita. Né? Todo mundo tem que fazer doutorado. Não. Todo mundo tem que ser só artista. Cada um encontra o seu caminho, sabe? Aí você se alivia, né? Tá aqui Beth, professora da UFPE, né? Excelente pintora. Pois é. Né? Tá aqui Márcio, que trabalha também no serviço público. Excelente artista, com várias mídias, né? Zé Patrício. Você tem uma porrada de artistas. Paulo Brusque. Paulo Brusque. Foi... Né? Daniel Santiago. Então você vê, não existe uma coisa assim. É aquele que eu falei, né? Tem gente que estabelece uma fórmula, ou que entra nessa daqui, não, pô, eu sou um curador que eu gosto de tal mídia, então digo igual ser menino para ele não pintar mais, para ele tem que fazer o que eu quero. Meu Deus. Sabe? Isso é um manipulador, né? Um curador, Total. né? É. Então, Manipulador. é isso. Né? Mas E a quanto à geração encomenda- atual, nesse sentido, não tem mais essa ingenuidade. Quanto à encomenda, A Zé minha Cláudio, tinha. viu, Bruno? Zé Cláudio dizia que pra só abandonar a trabalhava por pintura, encomenda. sim, senhor. Porra, velho. Zé Cláudio dizia que só trabalhava por encomenda. Sim. Senão eu não sei trabalhar sem encomenda, eu faço por encomenda. E uma vez uma senhora encomendou um quadro, quando chegou lá, ele trabalhava muito sobre Duratex, né? Sim. Mas assim, eu não gostei dessa parte. Pegou um serrote, serrou, disse, tá que ficou melhor mesmo, e vendeu a mulher. Amanhã na Ferreira Costa comprar uma maquita, né, pra numa situação E é um dessa, artista não numa precisar qualidade mandar jornal, né? Luizinho cortar. Era a característica dele, entendeu? Era Pô. um artista fantástico, extraordinário. A gente está Você falando sobre você ensino falou- e sobre educação. E aí, quando a gente para pensar sobre uma instituição que forma artistas para o mercado de trabalho, a gente se depara com a graduação e com o curso de bacharelado em artes visuais, por exemplo. Eu sou graduada, sou bacharel, mas eu saindo da graduação, eu não senti que eu fui preparada para o mercado de trabalho. Sim. Porque eu saí sem uma cadeira de tipografia. Eu saí sem uma Eita. cadeira de curadoria. Sim. Projeto. Porque existe agora. E mas de na minha projeto, graduação tem? Não teve. Não tem projeto. Não eu tem descobri projeto. o que é edital nos últimos períodos da graduação, porque eu fui pesquisar. Então, tipo, se existe uma instituição que forma artistas majoritariamente para trabalharem no setor da arte, essas cadeiras deveriam ser fundamentais. E que agora está sendo implementado. Como fotografar sua obra, tratar a imagem, fazer Exatamente. um portfólio, como fazer um projeto para um edital e como lidar com a galeria e com o mercado, Também, gente. deveria É ser óbvio, disciplinas. né? Claro. Gente, ó, já passou bastante a hora. Eu queria agradecer muito a professora. É algo que faz muito bem. Obrigado. Já tem, sabe, anos e anos que a gente vem conversando, é algo muito sério. Vocês estão com uma bomba na mão para resolver. Que são esses professores de pintura, né? Tem vocês aí, ó, boto fé. Viu? Mas foi algo, né? Muito tempo que a gente está conversando, gostaria de fazer isso. E a gente vai continuar, né? Não, a gente vai fazer um trabalho que a gente ainda vai mostrar no futuro, né? Concretamente, esse foi o pontapé inicial. Concretamente. Isso, é. Porque Começou hoje, nas né? ideias já vem há muito tempo. E a minha intenção é que isso se transforme num projeto que a galeria retome, chame Ramon para conversar com Marcela, Heitor com Raio, Eu acho que é interessante. Os artistas Renato jovens Vale conversarem com... entre si sobre esses problemas, Enfim, sabe? Acho sempre bem legal. acontecer isso aqui, né? Acho Isso ótima é essa ideia. importante. Então, muito obrigado.
é importante que os artistas, quando saiam para fazer um projeto, ele saia seguro de que ele vai ter que saber tudo que está sendo feito na exposição dele. Sim, isso. Mesmo que ele não bata o prego, ele Isso. saiba que prego está sendo batido ali. Exatamente. Perfeito. Ele tem que entender da montagem, da A gente- foto, claro, A gente não pode deixar isso na mão de ninguém. como qualquer Porque outra área. O dinheiro do artista já vai para um monte de gente, né? Então, tem que tomar conta do Com resto. certeza. E muito, metade, né? Não é Estão pouco, não. fazendo errado, você nem tem a noção que estão fazendo errado. É isso. Exatamente. Valeu.